capítulo 8, versículo 32. João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, aternosemos, queridos, especificamente ao tema cultos afro-brasileiros, chamado também, de irmãos, de baixo espiritismo, e que está profundamente misturado, mesclado com o espiritismo kardecista. Eu quero dizer para os irmãos inicialmente que a prática hoje dos cultos afro-brasileiros não é algo moderno, não é algo contemporâneo, mas estas práticas já estiveram presentes desde as mais remotas eras da história. Tiveram presentes na antiga Babilônia, estiveram presentes no Egito. Sim, esteve presente no antigo Egito, esteve presente entre os assírios, esteve presente entre os chineses e indianos. Esta prática era encontrada inclusive no antigo Império Romano. A idade chamada, irmãos, a Idade das Trevas ou a Idade Média foi uma época povoada pela feitiçaria. E este movimento é dinâmico na história. Teve o seu reavivamento em Nova York com Margaret e Kate Fox, onde essas duas meninas entraram em contatos com espíritos, desenvolvendo assim esta mediunidade. Queridos, mas o fato vital para a propagação deste movimento foi a vida de um homem chamado Leon Hipólito Denisard de Rivail. Ele declara que era a reencarnação de Allan Kardec, que era um poeta celta. E ele então vem a se tornar a figura exponencial do espiritismo universal, vindo a ser o codificador da maioria das crenças espíritas do Brasil. Agora, queridos, é importante dizer que o Brasil é um dos maiores caldeirões raciais do mundo. Índios, europeus, africanos e orientais se misturam livremente na nossa pátria brasileira. Quando a gente estuda a sociologia, percebemos que o próprio português, elemento vital na etnia brasileira, também já é o resultado da somatória de muitas etnias. E essa miscigenação é acompanhada por uma tolerância com um sincretismo cultural e religioso. Daí o culto brasileiro, seu resultado do sincretismo ou da mistura sincrética da mitologia africana, da mitologia indígena, do kardecismo e do catolicismo romano. Religiões afro-brasileiras, portanto, quatro comisturas entre mitologia africana, mitologia indígena, kardecismo e catolicismo romano. Então, queridos irmãos e amigos, falar dos cultos afro-brasileiros é falar da própria alma do Brasil. Este culto veio para o Brasil viajando nos porões imundos dos navios negreiros. Este culto floresceu nas noites escuras das senzalas. Este culto codificou-se debaixo do chicote e do laço da escravidão. Ninguém sabe ao certo quantos escravos vieram para o Brasil. Isto porque os documentos das escravaturas foram queimados na época da abolição, em 1888, numa tentativa de apagar, entre aspas, esta mancha negra da história. Mas alguns historiadores e sociólogos nos dão algumas informações que podemos ter alguma noção. A estatística, por exemplo, de 1817, que então a população do Brasil era de 3.817.000 habitantes. Naquela época já existia 2.515.000 negros e pardos no Brasil, o que representava mais de 60% da raça brasileira. Segundo alguns estudiosos, vieram para o Brasil nada menos do que 3.600.000 africanos que vieram como escravos para a pátria, para o solo do nosso país. Agora, por que isso? Algumas razões trouxeram os negros na época para o Brasil. Primeiramente, porque o indígena não se adaptou aos trabalhos forçados do campo e da lavoura.
Em segundo lugar, porque os jesuítas se colocaram como os protagonistas da defesa do elemento índio. E a lavoura e a desbravação deste grande país carecia de braços fortes, adestrados ao trabalho. Desta maneira, então, abriu-se o tráfico negreiro e o ampliou. É interessante, meus irmãos ouvintes, amigo, que as províncias que mais receberam elementos africanos no Brasil são ainda hoje os estados que mais possuem a maior força do culto afro-brasileiro, tal como Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Maranhão, Rio de Janeiro e São Paulo. É bom destacarmos que quando os africanos vieram para o Brasil, eles não tinham liberdade de expressar sua crença e a sua fé. Foram proibidos terminantemente de celebrarem, de cultuarem e fazerem as suas práticas, as suas liturgias. E quando aqui chegaram, foram catequizados, tiveram de ser instruídos religiosamente, tiveram de serem batizados para frequentarem as missas, recorrendo ao mesmo expediente da época de Constantino, que forçou de certa forma alguém a se tornar cristão, entre aspas. Eles foram forçados a serem católicos. Desta forma, a Igreja Católica Apostólica Romana fez cristãos. Foi dessa maneira. Aqueles escravos que vieram da África, eles eram forçados a aceitarem a fé cristã, eram obrigados a professarem a fé católica. No entanto, meus irmãos e amigos, eles mantinham bem acesas, bem vivas aquelas crendices no coração, na sua alma. E o que eles faziam? Eles iam para as florestas, para as praias, nas noites escuras de senzalas, aos sons dos atabaques e nas suas danças movimentadas, e assim eles cultivavam aqueles cultos que eles matavam a saudade da mãe África, que eles mantinham a identidade negra. Eles perceberam que não podiam fugir da perseguição com medo de uma inquisição. Eles resolveram fazer um ecumenismo com a Igreja Católica Apostólica Romana. Juntamente assim, a idolatria romana, as suas práticas religiosas entravam para a igreja. E desta forma, muitas entidades africanas foram assimiladas com os santos católicos. Por exemplo, Xangô assimilou-se a São Jerônimo, Iansã a Santa Bárbara, Ogum a São Jorge, Oxóssi a São Sebastião e Iemanjá a Virgem Maria. Criaram inclusive a própria concepção da Trindade, com Zambi, Oxalá e Orioxalá. Então, como Pai, Filho e Espírito Santo, respectivamente. Agora, gente, é muito comum você encontrar nos altares ubandistas estatuetas de santos católicos. Desta forma, meus amados irmãos e amigos, cultos afro-brasileiros, macumba, quibanda, umbanda, candomblé e queijanda, juntamente com o catolicismo romano, se torna num caldeirão efervescente de engano, de engodo, de mentira, de idolatria, de feitiçaria e de trevas. Queridos, o contingente ameríndio contribuiu com o culto afro-brasileiro com algumas entidades místicas e com várias lendas. Além disso, colocou no bojo deste culto demoníaco a influência do curandaísmo, da pagelança até hoje, tanto divulgada e disseminada no Pará, no Amazonas. O kardecismo contribuiu com a ideia da transmigração das almas, reencarnação. Ideias esta que já foi defendida por Pitágoras, que viveu 580 anos antes de Cristo e que veio a se tornar a bandeira principal de Allan Kardec. Contribuiu também com a mediunidade, daqui a pouco vamos falar sobre isso. Agora, há um fator sociológico interessante, amados. A influência do kardecismo, do culto afro-brasileiro, abriu de par em par as portas da Umbanda às classes altas do Brasil. Até então, a macumba, a Umbanda,
era restrita às classes inferiores e baixas da sociedade brasileira. A partir de então, este culto afro-brasileiro se tornou aberto e franqueado a todas elas, tendo acesso e concorrer a este culto. Os cultos afro-brasileiros recebem nomes variados no Brasil, como por exemplo, Xangô em Pernambuco, Batuque em Porto Alegre, Casa das Minas no Maranhão, Candomblé na Bahia, Macumba no Rio de Janeiro. Umbanda, como tema geral, é um culto que brota das mais densas trevas intelectuais e espirituais. Amigos e irmãos, sem sombra de dúvidas, podemos afirmar com toda ousadia e categoricamente que a Umbanda, Candomblé, Macumba é demonolatria, é a adoração aos demônios do mundo tenebroso. Agora vamos abordar a teologia deste culto. Vamos ver o que eles creem. Eles creem na possibilidade, conveniência de conversação com entidades espirituais desencarnadas. E aqui, queridos, está o cerne, o bojo, o âmago da crença espiritista ubandista. Se nós retirarmos da Umbanda o elemento sobrenatural do cultos ou dos cultos afro-brasileiros, você mata, você estrangula. Então, se você levar lá um teólogo liberal para retirar o sobrenatural, ele fenece. Aqui está a chama maior, o engodo maior desses cultos afro-brasileiros. Então, em segundo lugar, eles creem na reencarnação, onde a pessoa vai evoluindo em sucessivas reencarnações até chegar num grau elevado. Eles creem na lei do karma, causa e efeito. Crença na pluralidade dos mundos habitados, crença na variação dos mundos. Eles creem na variação dos mundos habitados e cada mundo habitado está no estágio de purificação espiritual. E entre todos esses planetas, a Terra é o planeta da expiação, é o que eles creem. Também eles creem na existência de miríades incorpóreas ou de espíritos desencarnados que estão aí no espaço, povoando e influenciando os homens, quer para o bem, quer para o mal. Esses espíritos estão organizados em grupos ou falanges, e que essas falanges são dirigidas, são lideradas pelos orixás, que na crença deles são deuses, e que estes orixás podem ser invocados pelos médiuns para dar conselhos, para dar passes, para dar consultas. E quantas pessoas procuram estes lugares para receberem orientações e não sabem que estão, na verdade, entrando em contato com principados e potestades do mundo tenebroso, anjos caídos, e que não tem nada a ver quando eles dizem lá que apareceu o espírito de alguém, a alma de alguém. Porque na concepção bíblica cristã, a Bíblia nos mostra que quem morre não volta. E se aparece alguém lá, se tem alguém para dar conselho, são demônios caídos, que são, na verdade, colocados o nome deles nesses cultos, chamados cultos afro-brasileiros. Agora escute, na teologia deste culto afro-brasileiro não há graça. Não há graça. O progresso é pelo mérito pessoal atingido através das reencarnações. Portanto, eles refugiam na doutrina bíblica eles refugiam na doutrina bíblica, na doutrina da reencarnação e não na doutrina bíblica. Porque nós refugiamos na doutrina bíblica da expiação, que Jesus morreu na cruz por nós, derramou por nós o sangue precioso, e a salvação é pela graça. Eles não. Eles refugiam na confiança que eles vão adquirir o mérito e o progresso, atingindo reencarnações e reencarnações e reencarnações. Queridos, a doutrina lá deles, de Deus, eles são politeístas. Para eles, estas entidades chamadas orixás são deuses. E é preciso entendermos que a Bíblia diz, você que frequenta algum terreiro,
você que é um pai de santo, você que recebe espírito, você que vai lá buscar orientações, é preciso você entender que existe um só Deus adorado. Nós cremos no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus. Ele é soberano, criador de todas as coisas. Mas lá eles são politeístas. Os orixás são deuses. Agora, e Jesus Cristo? O quê? Quem é Jesus para eles? Jesus Cristo para eles nada mais foi do que um grande e importante médio do passado. Jesus Cristo nada mais é do que o Espírito adiantado por causa das suas muitas reencarnações. Portanto, eles negam a concepção miraculosa do Senhor Jesus e negam também a sua ressurreição corpórea. O homem, a doutrina do homem para eles, o homem não é um ser caído. A queda para eles é a materialização do Espírito. O diabo, o Satanás para eles, Satanás tão somente é o espírito recuperável pelo desenvolvimento espiritual. Para eles, Satanás é um espírito recuperável pelo desenvolvimento espiritual. Inferno não existe como lugar de condenação para eles. Então, queridos irmãos, sumariando isso tudo, eu posso lhes dizer que a Umbanda é uma religião reencarnacionista, panteísta, xetista, mitológica e politeísta. Reencarnacionista porque acredita na reencarnação, panteísta porque ela crê que Deus é a energia cósmica que pervade o universo. Ela é xetista porque ela acredita no xetiço da África. Ela é mitológica porque crê em várias entidades da mitologia. E ela é politeísta porque ela crê nos orixás, líderes das falanges, são deuses. O terceiro ponto da nossa palestra. Eu quero agora fazer uma distinção entre candomblé, umbanda e quimbanda. O candomblé é bem mais misterioso do que estas outras práticas religiosas. No candomblé tudo é mistério, tudo é misticismo. O que se conhece do candomblé hoje é de que alguém que saiu de lá e que foi libertado pelo poderoso sangue de Jesus, que saiu de lá e foi libertado pelo poderoso sangue de Jesus. Acredito hoje, queridos irmãos, que se fosse anunciado o que acontece lá, a polícia teria de ser acionada, bem como a saúde pública. No entanto, o candomblé tem influenciado terrivelmente a sociedade brasileira. Tem inspirado muitos cantores e compositores como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e tantos outros. Tem influenciado grandes políticos e escritores na nossa pátria brasileira. Gente de nome, de renome no nosso país. Tem influenciado a política nacional, estadual. Tem influenciado a cidade de Montes Claros e tantas cidades. Muitos dos nossos políticos, quando estão em campanha e quando são eleitos, vão no candomblé para tomar passe, para entrar em contato com os demônios, irmãos. Daí, queridos irmãos, a desgraça, o caos. Daí, queridos irmãos, o descalabro do nosso país. Porque é um país cujos líderes, ao invés de buscar o Senhor dos céus, buscam orientação aos demônios. E a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Hoje, quando um vereador candidata, um prefeito, um deputado candidata, o que ele quer é chegar no poder, ele não importa quais são os caminhos que ele irá percorrer. Um político declarou há algum tempo na nossa nação brasileira, quando ele declarou o seguinte: não importa de onde vem meu voto, e se o diabo quiser me ajudar, eu quero. Declaração de um político, de quantos políticos que vão buscar, irmãos, orientação aos demônios. E um país como este não poderia ter a sociedade estruturada, meus queridos irmãos. Não poderia ter a sua economia solidificada, não poderia ter a sua moral estruturada em padrões perenes e eternos de Deus. Ainda no candomblé, o candomblé não invoca espíritos secundários ou inferiores. Eles invocam diretamente os orixás, que para eles são deuses.
E há uma contradição aqui, sabe por quê? Antes de um médium invocar o orixá no candomblé, primeiro ele tem que fazer um despacho ao Exu, que é um espírito do diabo. Eles são contraditórios entre eles mesmos, porque antes de invocar Deus para eles, tem que servir ao diabo para que o diabo os deixe. Na Umbanda, no entanto, na Umbanda, eles não invocam diretamente aos orixás. Eles acham, eles acreditam que os orixás são entidades muito elevadas. Portanto, eles invocam os espíritos inferiores como caboclos pretos, ou caboclos pretos velhos, pombagiras, espírito de crianças e até Exus. E é interessante esse detalhe, porque se no candomblé eles fazem despacho para o Exu, para mandá-lo embora na Umbanda, apesar de não invocar o orixá, ele invoca o Exu, que é o próprio espírito do diabo. Há um detalhe, irmãos: quando o médium, chamado cavalo, chamado também aparelho, que é aquele que recebe o espírito, quer seja orixá, quer seja caboclo, quer seja preto velho, quer seja pombagira, quer seja aquilo que os kardecistas chamam de grandes mestres, doutores da história, quer sejam também a falsa ideia de um parente que morreu e agora está ali encarnando e entrando no médium. Isso, queridos, é farsa. Isso é mentira. Esses espíritos todos, não importa quais sejam, são demônios. O que acontece ali é uma violentação, é um estupro do diabo na personalidade daquele médium. E naquele exato momento, o médium ou a médium torna uma pessoa possessa. E isso tem levado as pessoas, irmãos, tem levado uma verdadeira loucura, delírio, paranoia. Tem levado pessoas aos divãs de psicanalistas. E quantas pessoas no desespero têm suicidado? Agora na quimbanda não se invoca os orixás e esses espíritos, se invoca diretamente ao Exus e ao diabo. A quimbanda é chamada de magia negra. Enquanto, por exemplo, que a Umbanda se propõe a fazer o bem, porque na verdade não faz bem nenhum, agora a quimbanda diretamente, descaradamente, desenvergonhadamente, diabolicamente se propõe a fazer o mal. A pessoa, por exemplo, procura fazer o mal para um parente, um vizinho que ele não gosta, ou para conseguir algo imorais como a prostituição, ou conseguir a moral alheia, ou para conseguir algo como roubar de alguém, fazer com que alguém se torne desgraçado. Na quimbanda eles fazem isso. Ele vai lá para poder, se o homem está querendo, aquela mulher está querendo envolver sexualmente com alguém que ela está apaixonada, então ela vai na quimbanda, e lá eles fazem os despachos. Quando quer desgraçar com a vida do empresário, então eles vão lá e fazem. E isso é verdade, e isso existe. E a pessoa de uma hora para outra começa, aquela mulher, a ser envolvida por um sentimento, não tem mais sentimento nenhum para com seu esposo, para com a sua mulher. E isso é quimbanda, gente. E é interessante, queridos, quando um espírito entra no médium, ou no aparelho, ou num cavalo, ele faz coisas terríveis, como por exemplo, comer vidro, rasgar o pescoço de galinha e sugar o seu sangue ainda viva. Ou como por exemplo, falar palavras imorais, contar piadas indecentes, sujas. Como por exemplo, tomar um só litro de cachaça de uma só vez, fumar charuto desesperadamente. Isso é tudo aqui em banda. Isso é umbanda, isso é espiritismo, isso é demonismo, isso é satanismo, isso não é de Deus. E quantas pessoas aqui em Montes Claros, quantos vivendo escravizados por estes principados. Mas eu quero dizer para você: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus veio para te libertar desse cativeiro, desta opressão, dessa escravidão de espíritos imundos que te possui, que te oprime e que te leva à desgraça. Jesus, ele veio para poder esmagar a cabeça de Satanás, dos seus demônios. Quem são agora estes espíritos adorados na Umbanda? É o quarto passo da nossa palestra. Estes espíritos, sem sombra de dúvida, são demônios. Existem milhares, milhões de brasileiros enganados
quanto a esta realidade. Queridos, a primeira sessão de espiritismo que aconteceu na história está recuada ao início, na gênese da história humana. Aconteceu aqui, em Gênesis, quando o diabo era o guia, a serpente era médio e Eva a assistente. A partir deste culto diabólico, ele se espalhou como fogo em palha seca em todos os quadrantes do universo e principalmente na nossa pátria brasileira. Queridos ouvintes, no Brasil as pessoas adoram diretamente Satanás, o diabo. Escute, meu querido irmão, amigo, em todos os países do mundo, escute, em todos os países do mundo, o diabo é odiado, é marginalizado, é evitado, escorraçado, abandonado. No Brasil, o diabo é adorado nestes cultos afro-brasileiros. Eles são invocados. E o negócio evoluiu tanto que isso agora já faz parte da cultura. Nas escolas já estão ensinando sobre estes cultos. Hoje você vê no Brasil aí as danças dos caboclos, esta festa que aconteceu aqui em Montes Claros, e as pessoas estão iludidas, estão cegas, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século, Satanás, ele cegou o entendimento dos homens para que não conheçam a verdade, para que eles não conheçam a luz de Deus. Eles são invocados. No Brasil, os Satanás, as pessoas prestam-lhes oferendas aos principados, fazem despachos, pedem conselhos, pedem consultas, meus irmãos, ao próprio diabo. E é interessante que as pessoas estão enganadas indo pedir ajuda nesses lugares, nesses centros espíritas, porque eles são cegas, porque o diabo não tem nada para dar. O diabo é sujo, o diabo é ladrão, o diabo é assassino, o diabo é aquele que a Bíblia diz em João 10:10, ele veio matar, ele veio roubar e ele veio destruir. Ele é o enganador. E todas as pessoas que entram em contato com esses terreiros espíritas passam até as suas vidas infernizadas, endemoniadas, passam a viver o inferno em vida, gente. Queridos irmãos, está aí a queijanda, a umbanda, o candomblé. A queijanda espiritismo é o maior, são as maiores protagonistas da maior desgraça da realidade brasileira, esses cultos. Queridos, Satanás tratam as suas vidas, as suas vítimas, como o gato e o rato. Eu já morei por um tempo, ia na roça e praticamente morava na roça. E eu já vi isso, quando o gato quer pegar o rato, nem sempre ele mata da primeira vez. Às vezes ele fica com espírito de brincadeira. O gato brinca com o rato, de vez em quando solta. O ratinho corre, pula com aqueles saltinhos inocentes. Mas quando o rato vê o pavor com que ele está brincando e quer ver livre, quer ficar livre, de repente o gato dá um salto mortal, fatal, estrangula-o totalmente e o devora. Assim também acontece com o diabo. Umbanda, macumba é isso. A princípio o diabo brinca com a gente, com a pessoa. Parece ser bonito, tudo vai bem. Aí de repente a solidão bate, os problemas crescem, a tristeza cresce, a enfermidade chega, a pessoa fica amargurada, e quando ela quer sair, o diabo dá o seu bote fatal. Quantas histórias de pessoas que eu já aconselhei, que à noite tem vultos, que à noite vê coisas, que à noite ouve voz durante o dia, porque envolveram com esses terreiros. O diabo dá uma alegria para você passageira, dá uma paz para você passageira. Ele não tem nada de graça para te dar, ele cobra um alto preço. Jesus não, ele te dá de graça a salvação, a alegria. E ele te ama tanto que ele derramou sangue na cruz do Calvário. E nesse momento ele te diz para que você venha e entregue o seu coração a ele, que ele quer mudar a sua vida, dar sentido à sua vida. Mas pastor Eugênio, eu estou tão assim aliançado,
fiz aliança com o demônio, então você pode quebrar essa aliança e a pessoa de Jesus de Nazaré te liberta. Queridos, no candomblé, por exemplo, quando se faz a cabeça, eles chamam fazer a cabeça, um pai de santo, uma mãe de santo nunca pode sair dali. Ele compactuou, ela compactuou e entrou em pacto. Vendeu a alma aos orixás, aos demônios. A concepção é que a pessoa nunca pode romper com aquele pacto. Mas eu quero dizer para você, se você fez algum pacto com algum orixá, com algum exu, caveira, tranca-rua, com alguma pomba-gira, com algum demônio intitulado aí nos terreiros, eu quero dizer para você, Jesus quebra este pacto. Jesus veio para te libertar, Ele tem um plano na sua vida, Ele quer mudar a sua vida. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Louvado seja o Senhor. Eu quero fazer uma distinção aqui. Na Umbanda, quando diz que alguém recebeu o espírito de caboclo, e eles dizem que é espírito de um índio, um médium fica eletrizado com toda a sua pugelância e fúria. Isso é mentira, é farsa, porque aquilo é espírito de diabo e demônio mesmo. O preto velho, quando entra numa pessoa, a pessoa fica pacata, falando mole, porque dizem que são os espíritos dos negros, indígenas, aqueles velhos africanos. E isso é mentira, isso é farsa, isso é engodo. São demônios que estão ali, meus amados. Quando, por exemplo, dizem que desce o espírito de criança, o médium senta no chão, pede bala, chupa chupeta, é mentira, é farsa, é engodo. Quem está ali é o diabo, são demônios caídos. Os Exus, quando a pessoa recebe o espírito de Exu, ele fica claramente possesso pelo diabo, e ele fala coisas horrendas como beber sangue, chupar sangue, falar palavras imorais, fumar charuto. Quando a pessoa também recebe, por exemplo, o espírito da pomba-gira, chamada também esposa dos 7 Exus, espíritos chamados femininos, mas que também é mentira, porque são demônios mesmo, a pessoa fica tomada pelo erotismo, pela impureza, e tudo que é imundo domina aquela pessoa. Meus irmãos, isso tudo é demonolatria, é satanismo. Em quinto lugar, irmãos, a prática da Umbanda. Eles realizam, por exemplo, a defumação. Chega alguém lá e eles dizem: olha, você está carregado, é preciso fazer uma limpeza no seu corpo para afastar as más influências. E desta forma, através de banhos em cachoeiras, em mares, com ervas. E a limpeza mais pesada que eles fazem é através da pólvora. E diz que vai afastar os espíritos. Eles fazem também o despacho para que a pessoa consiga casar, consiga coisas. Meus irmãos, estas práticas acontecem aqui em terreiro em Montes Claros, em várias cidades, capitais do nosso Brasil. Agora eu quero dizer para o ouvinte que estas curas, tem curas lá, que a gente vê na televisão, os jornais propagam, no que acontece nos centros, nos terreiros. O diabo vai cobrar caro dessas pessoas, entendeu? Vai cobrar caro. E é engraçado que as pessoas também lá tomam passe. O que é passe? Só é dado depois que o médium entra em transe. O que é entrar em transe? É o momento em que começa a sessão, começa lá o trabalho no terreiro. O médium invoca o espírito, seja orixá, seja exu, seja caboclo, seja espírito de um parente, no qual também não é o demônio. E no momento que há então esta penetração deste espírito no médium, ou seja, no momento em que ele fica possesso, é que ele está credenciado a dar conselhos, dar bênção, dar consulta. Que bênção vai dar? Mas ela diz que dá bênção. Portanto, a pessoa que vai ali para receber uma bênção, uma orientação, está recebendo uma orientação do diabo. Queridos, precisamos fazer uma pergunta muito séria. Por que a Umbanda cresceu tanto no Brasil? Nós vemos que no Brasil nós temos aí mais de 63 milhões de espíritos kardecistas e macumbeiros, e que representa aproximadamente 50% do nosso povo. O Brasil é o maior
país espírita do mundo e o país que tem mais espíritas do mundo. Nós temos mais de 500 mil terreiros de macumba. O diabo está tomando conta da nossa nação. O diabo está enclausurando nas suas algemas o nosso povo. Então é preciso perguntarmos: por que cresceu tanto? Por que esse vasto crescimento? Vamos ver então a primeira razão por que estes cultos cresceram tanto no Brasil. Primeiro, irmãos, há um fator chamado, eu digo, fator sociológico. É o fator sociológico. Dentro do fator sociológico, eu destaco como primeiro lugar as mudanças da sociedade brasileira. Nessas últimas décadas, o Brasil começou a se industrializar. As cidades começaram a engordar desordenadamente. A seca no Nordeste, o estilo de uma agricultura feita em grandes propriedades, feita em grande mecanização, a falta de uma eficiente reforma agrária expulsou o homem do campo. Prova disso, no ano de 1900, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, nós tínhamos 87% de uma população vivendo no campo. Entendeu? Hoje, nós vemos, irmãos, mais de 88% estão vivendo na cidade e menos, praticamente de 10%, vivendo no campo. Essa é uma razão. Quando a cidade não tinha estrutura para suportar essa explosão demográfica, foi gente para as favelas, foi gente para debaixo dos viadutos, debaixo das pontes, vivendo na desgraça, na fome, na insanidade, todo tipo de patologia social. E sabe o que acontece com isso? Aconteceu com isso? Esta gente que está lá na favela, na desgraça, no esquecimento, no vilipêndio, no abandono, vivendo como palha da sociedade, como alguém que está totalmente ao lado da sociedade. Essas pessoas ali, de repente, escutam um convite, recebem um convite de alguém que convida para participar na casa de uma sessão. E eles estão longe ali dos padrinhos, longe da vigilância social, e de repente escutam um convite. Por de trás desse convite há um terreiro. Ali existe uma mãe de santo, um pai de santo. Ali a pessoa passava e passa a saber as razões do seu infortúnio. Ali pode entrar em contato com os espíritos. Preste atenção, irmãos. Existe lá um pai de santo, mãe de santo, filho de santo, e a pessoa está ali abandonada, sem pai, sem mãe, sem ninguém, precisando de uma família, de um ombro para poder chorar os seus problemas. E alguém então fala o negócio seguinte: o seu problema é o encosto, o seu problema são espíritos obsessores que estão te atrapalhando. Aí o diabo diz a ele: você quer melhorar? Você vai para casa e faz um despacho. E queridos, este homem que está na favela, que não tem direito para comprar nem sequer um leite, e que está ali as crianças magérrimas, que não tem dinheiro para comprar um pedaço de pão seco para o filho, e vai acabar arrumando dinheiro, roubando. O que acontece? Ele começa então, e ele era acolhido pela macumba, desvirtua então os olhos do mundo e das suas reais necessidades, frustrando o surgimento de uma sociedade justa no Brasil. Isso que acontecia e isso que até hoje acontece. A segunda razão, ainda no fator social, eu diria que há a miscigenação do nosso povo. Nós já dissemos que o nosso país é um país de imigrantes, e isso franqueia as portas para a entrada para todo tipo de crédulo esdrúxulo aqui no Brasil. Na verdade, o Brasil é um dos solos mais férteis. A gente ouve algumas frases como: toda religião é boa, basta ser sincero. E essas conveniências satânicas mergulham nos interesses da Umbanda. Terceira razão, fator social que propiciou o recrudescimento da Umbanda, é o alto valor do médium. Este homem que está na favela, que ninguém dá nada por ele, que ninguém visita, que ninguém o ajuda, este homem é marginalizado. Esta pessoa que está ali no contexto de miséria e fome, de repente ele vai para o terreiro.
E lá alguém diz para ele: olha, o negócio é o seguinte, você tem um dom de mediunidade desde a infância e você precisa de desenvolver. E de repente essa pessoa se desenvolve, entre aspas, se torna um médium, e agora ele é famoso, agora ele entra em contato com os espíritos, agora os medalhões da sociedade vão ao terreiro e lhe beijam a mão, lhe pedindo conselhos, e isso dá uma certa valorização. Esta é uma causa que a gente precisa de pensar, irmãos. Outra causa é a valorização da mulher. Nós sabemos que a sociedade brasileira, até a década de 60, era uma sociedade eminentemente machista. Ainda hoje, ainda é. Mas naquela época a Umbanda já abria suas portas às mulheres. E, inclusive, a prova disso é que na Umbanda tem mais mãe de santo do que pai de santo. Quarto lugar, por que cresceu tanto esses cultos? Em quarto lugar, dentro do fator social, o fator assistencial do terreiro. O terreiro se torna um pronto-socorro. Lá a pessoa vai contar os seus problemas, receber curas, tomar passes, etc. E porque nessa época também as igrejas nossas, igrejas que estavam nas capitais, nas grandes cidades, não acolheu esse povo. Nós precisamos de fazer uma avaliação. Por quê? Porque nós não conseguimos atingir essas pessoas. E louvamos a Deus, porque as igrejas pentecostais, as igrejas que começaram a pegar a sua prática teológica e torná-la uma praxia, conseguiram ganhar adeptos, conseguiram tirar o povo da escravidão, da miséria, da escuridão das trevas. E foi assim que aconteceu com Macumba, com os cultos. Eles conseguiram pessoas que iam para receber ali passe, receber ali conselhos. Irmãos, agora vamos ver o fator metodológico. Os terreiros não são grandes, os terreiros são localizados nos bairros onde está o povo, onde está o vale da dor, onde estão os problemas. Os terreiros não são grandes prédios suntuosos, templos suntuosos, não. Os terreiros são casas, ficam nas casas, nos quintais. Por isso que a igreja tem de ter cuidado para ter estratégia. Agora eu quero fazer uma crítica aqui à minha própria igreja presbiteriana, as igrejas que são intituladas igrejas de nome, de renome, e que criticam algumas igrejas que abrem, e que quantas vezes nós pastores presbiterianos e outros mais condenam alguns pastores que abrem no fundo de uma casa, no lugarzinho pequenininho, a igreja, e começamos a falar mal, e começamos a dizer essas igrejinhas, achando que a nossa igreja, que a nossa denominação é a igreja que Deus está aprovando tudo que fazemos. E é por isso que muitas pessoas nessas pequenas igrejas, nesses ministérios que são levantados por Deus, são libertas do cativeiro do Satanás, do pecado. Nós temos que fazer essa crítica para que nós aprendamos sobre a evangelização urbana. O problema é que muitas igrejas pentecostais, irmãos, conseguiram falar a língua do povo, conseguiram pegar a teologia bíblica e torná-la prática, falar a língua do povo. E o que, se nós tivéssemos tido estratégia há muito tempo atrás, os terreiros, essas pessoas escravizadas não estariam lá. Essa é a crítica que eu faço. Precisamos pedir a Deus visão, como evangelizar, uma evangelização urbana. E que nós paramos, colega pastor, da minha denominação e da denominação batista, da denominação outras chamadas tradicionais, que tem nome. Nós precisamos de parar de criticar. Nós não temos autoridade para falar mal dessas igrejas que Deus tem usado para resgatar tantos da desgraça, das garras de Satanás. É verdade que nós vemos algumas denominações que têm caído em exageros, mas eu prefiro entender que eu não fui chamado para ser juiz, e eu prefiro entender que a nossa igreja presbiteriana, a igreja batista, a igreja qualquer outra, não é detentora da verdade bíblica. Eu ouvi um pastor da nossa própria igreja um dia dizendo: onde não chega a nossa igreja, não chegou o verdadeiro evangelho. Isso é jactância, isso é vaidade.
Nós temos de agradecer a Deus, porque Deus tem usado pastores, pessoas abrindo ministérios, graças a Deus por isso. O que nós precisamos, na verdade, é sabermos que se nós estamos nessa missão de ganhar almas para Jesus, nós precisamos de fazer para a glória do Senhor, mas nós não somos juízes de ninguém. Isso aconteceu com a macumba, com os cultos lá afro-brasileiros. Eles iam ali, e eles não são grandes templos. As pessoas humildes iam receber um conselho, recebia ali orientação. Fator missiológico, creio que o crescimento da macumba, umbanda, temos de acreditar na conta nossa, o nosso comodismo, eu volto a repetir, e que esse pecado não recaia sobre nós. Queridos irmãos, eu quero falar agora do sacrifício humanos e pactos com o diabo. Interessante, gente que na umbanda, a pregação deles é a caridade. Dizem eles que sem caridade não pode haver salvação. E isso é falso, isso é mentira. E eu quero que os irmãos entendam, você que me ouve, eu quero falar aqui, eu quero citar aqui para os irmãos e amigos alguns fatos que estão aí nos anais da história. Por exemplo, em dezembro de 1977, aos sons de atabaques, Cléa Martins Coelho foi encontrada esvaindo-se em sangue, apunhalada por um punhal usado para sacrifício de animais. Estava ali, enquanto as pessoas pulavam e dançavam alucinadas. Essa menina tinha 13 anos de idade. Maristé Conceição, em Recife, no ano de 1970, foi assassinada pela sua mãe, Maria do Carmo Querino, com golpes de facas na boca e no estômago, na própria casa, numa sessão de macumba, enquanto as pessoas dançavam doidamente aos sons hipnotizadores dos atabaques. E isso, dizia ela, para aplacar a ira dos espíritos obsessores. O fazendeiro Moacir Valente recebeu instrução do Exu Tranca-Rua das Almas, se caso ele quisesse organizar e fundar uma fábrica de cimento no Rio de Janeiro. Ele precisava de fazer um despacho tríplice, uma galinha, um bode e uma criança inocente. E este homem diabólico manda capturar a criança Antônio Carlos Vieira Júnior, de 2 anos. Prendeu em um paiol. No dia seguinte alguém foi lá e o degolou, retirando seu sangue, esquartejando seu pequenino corpo e jogando no matagal. Isso é espiritismo, isso é candomblé, isso é a realidade do nosso Brasil, irmãos. Eu ouvi uma história, queridos, de um homem chamado Zé Capeta da Meia-Noite, filho de um pastor. Aos 9 anos ele quis matar seu pai com envenenamento. Aos 10 anos seu pai estava voltando com a sua mãe de uma vigília de oração. Ele estava ouvindo rock e o diabo disse para que ele matasse seu pai e a sua mãe e se tornasse dono de tudo que eles possuíam. E quando ele foi passo a passo, o Senhor Deus acordou aquele pastor e ele segurou no pulso do seu filho e naquele momento repreendeu o espírito imundo que perturbava aquela criança. E esta criança, aos 10 anos, vai para o Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro ele encontra alguém. Ele encontra um cigarro de maconha e coloca na mão. E quando ele estava ali, ele encontra alguém num Galaxy engravatado, diz: menino, entra aqui. E ele então jogou o cigarro de maconha e seguiu aquele homem. Só que ele não sabia quem era aquele homem. Aquele homem levou aquele menino no quarto e mostrou àquele menino todas as armas e disse: menino, eu vou fazer de você um dos maiores eficientes criminosos e assaltantes do Rio de Janeiro. Com 10 anos ele começou no mundo do crime. Aos 14 anos ele foi para a Bahia, em Salvador, num candomblé, fazer um pacto de sangue com o diabo. E neste pacto de sangue, o diabo lhe pediu a morte de dezenas e dezenas de evangélicos e crianças. E ele começa a sua grande cruzada da morte. Matou dezenas e dezenas de pessoas no Rio. Irmãos, ele testemunhou de dezenas de crianças que ele jogava para cima, escorando-as na ponta de um punhal. Ele matava, estrupava, fazia diaburas, loucuras. Ele conta da mãe de um juiz que ele matou.
Ele arrombou a casa e quando elas armaram, o seu nome era conhecido no rio. E ele disse: não adianta assustar, porque aqui está o Zé Capeta da meia-noite. E ele então levou aquela mulher e a violentou na frente da filha e começou a matá-la, cortando vagarosamente os seus membros. Esquartejou em frente da filha e depois cortou as mãos também da filha e colocou no saco de plástico e os membros e jogou no matagal. Com o pacto que ele fez com o diabo no candomblé, bala não pegava nele. A polícia cercava ele com rajadas de tiro e ele desaparecia e ninguém conseguia segurá-lo. Mas, irmãos, graças a Deus, existem homens crentes na polícia e descobriram como prender Zé Capeta da meia-noite. E só havia maneira. Os soldados cristãos foram prender aquele homem em nome de Jesus. Ele não pôde fazer nada porque ficou totalmente acorrentado em nome de Jesus. E quando ele foi preso, irmãos, ele foi violentado na cadeia, violentado de uma maneira terrível. Na cadeia ele foi tão violentado que ficou cego de uma das vistas e paralítico. Tomou 159 anos de cadeia. Ele ficou preso 21 anos. Mas um dia, um pastor da Assembleia de Deus foi fazer uma visita para ele. Aquele pastor da Assembleia de Deus olhou para ele e disse: moço, Jesus te ama e Jesus Cristo pode te libertar e tirar todos os laços e pactos que você tem feito com Satanás, com o diabo. E naquele momento, o Espírito Santo milagrosamente tomou aquele homem e ele foi quebrantado e transformado pela graça do Senhor Jesus Cristo. A partir daquele momento, ele começou a testemunhar o nome de Jesus Cristo. Através do seu testemunho e com a interferência da igreja, ele teve a sua liberdade condicional. E ele contou um fato, que aquele juiz cuja mãe havia esquartejado, recebeu o evangelho e foi salvo, e hoje é homem de Deus, diácono da igreja batista. Este homem se tornou um grande pregador da palavra. Gente, quantos estão enganados? Queridos, macumba é uma religião de demônios. Eu quero falar com os irmãos sobre a possessão demoníaca, os sintomas da possessão. Existe um grande erro hoje entre as igrejas tradicionais e as igrejas avivadas. John Stott falava que a igreja tem de ter cuidado com a polarização dos extremos. Existem muitos pastores que não creem em possessão demoníaca, e isso é trágico. Eu creio que o pastor que não crê em possessão demoníaca está cego às realidades do Brasil e está cego às páginas das Sagradas Escrituras. Mas também existem alguns pastores que tudo é diabo. E hoje tem que ter cuidado, porque há muita glória nas igrejas para Satanás. Em algumas igrejas falam mais do capeta, do demônio, do que de Jesus. E nós temos de manter o equilíbrio. Vamos ver os sintomas da possessão. Em Marcos capítulo 5 fala sobre isso. Sobre a possessão demoníaca.